A gente tem também um termo dentro da linguagem da Kabbalah chamado Rupá. A gente ouve muito falar dessa Rupá, e a gente tem ela que é como um dossel de casamento, ou seja, as pessoas costumam até imitar muito os casamentos judaicos, e aí eles fazem essa Rupá. Essa Rupá, dentro da linguagem do Zohar, ela significa simplesmente e também profundamente um dossel, ou seja, uma casa que é construída, e essa casa ela é construída através da letra Reis, então, perdão, da letra Reis, que é a letra que vai formar uma rupá. Tem essa aula no nosso canal explicando isso, mas futuramente faremos de novo sobre uma nova perspectiva. Então, essa rupá, ela está dentro aqui de Biná, e ela vai estar trazendo uma cobertura do resto das outras sefirotes. Por isso que dentro dela tem o nome Erhad, Aleph, Het, Dalet. É o nome Erhalet, Erhad, ele sai daqui, e esse dossel, que é a letra hebraica, ela vai formar essa proteção, e justamente porque o Het em si ele é formado por uma letra Zain e uma letra Vav que se une a ela. Então a gente tem essa união dessas duas letras, elas formam uma sefirote, e essa letra é formada por duas letras que estão aqui dentro desse sistema. E quando elas são divididas, elas então formam duas letras. Essas duas letras elas vão ser divididas aqui no meio. Eu tenho a letra Zain e a letra Vav, escrita ali, ó, uma rupá, tá vendo? E aí a gente sabe que essa rupá, ela fala de 6 sefirotes ou de 7 sefirotes. E essas sefirotes unidas, né? Ou eu tenho 6 sefirotes aqui, de Zerampim, ou 7 sefirotes com Malhut. Então eu tenho um Zerampim, e quando está com essa sefirote junto, aí já não é Zerampim, é Airampim. E aí eu tenho lá exatamente a nossa rupá. Aí essa rupá é a união, a gente está vendo aqui, essas duas letras, elas formam então a letra Het. Quando é apagada, essa divisão é apagada, então elas se tornam erradas. E também no sentido de que as próprias sefirotes se tornam uma. Assim, a gente avança dentro de entender o que é essa palavra rupá. Rupá vem dessa consideração e dessa proteção que Biná traz sobre as outras sefirotes quando organizada dentro do ser humano. A gente também tem outra palavra chamada Nartik. A gente está lendo o Zohar e, de repente, surge lá a palavra Nartik. Então, a gente sabe que Nartik vai ser exatamente a mesma coisa de Rupá. Então, tem a mesma configuração, que é ser a cobertura de Zerampim. Então, a gente tem a palavra Natik, que representa a mesma coisa de Rupá, e que é uma cobertura, é um dossel aqui para Zerampim. Quer dizer, ao mesmo tempo que isso acontece nos astros, enquanto a divindade vai dando essa cobertura, isso também acontece na minha internalidade. Isso não pode se dar somente em um ponto da Torá. Veja, então, essa relação aqui desse dossel, dessa proteção sobre essa espiritualidade, tanto internamente como nos astros,
Isso é a partir do objeto, a partir do ser humano em si, da sua configuração mediante a Shem. Então, a gente sabe que, vamos pegar aqui um dossel, uma roupagem judaica, para a gente botar aqui no nosso slide, e aí a gente pode entender, então, como funciona. Adornos, agora a gente tem adornos. Esses adornos são a luz de Hassadim. Toda vez que eu ver que o Zohar fala sobre adornos, eu estou falando de luz de Hassadim. Luz de Hassadim, que é uma luz que sai de Binar, e que não tem nada a ver, a gente sempre repete isso, com luz natural. Não, isso é também uma luz que não é criada por nós, ela é criada por Deus. Então, existem alguns pontos naturais ou que a gente não tem como fazer. Isso são realmente forças do Eterno. E essa luz de Hassadim, ela é a luz de misericórdia, ela sai aqui de Binar. Se ela é ativada, então ela é ativada dentro de mim, eu começo a ter luz de misericórdia, eu começo a ter realmente um amor maior pelas criaturas, eu tento ver o melhor para esse mundo, o melhor para a construção de uma vida. Então, eu tenho esses adornos que são a luz de Hassadim. Então, adornos, né, a luz de Hassadim, que é a luz de Binah, que passa para Malhut. Isso vai corrigir Malhut. Por isso que sempre a gente fala que tem que se fazer Teshuv Rei. O que é Teshuv Rei? É unir essas sefirotes uma na outra, os dois reis. Então, não é Teshuvah, é Teshuv Rei, tá vendo? A gente une a sefirote de Malhut com a sefirote de Binah, e as duas se tornam uma só. Vão se tornar uma só. Então, os dois reis se ajuntam, ou seja, as duas torais se ajuntam, né? Tornam uma só. Elas se fundem, essa que está aqui em cima com essa aqui embaixo, e aí você rompeu com a barreira de todas as sefirotes. Tudo foi ligado, tudo foi adequado, você subiu para os mundos espirituais. Então, essa luz de Hassadim, que é a luz de misericórdia, né? Então, vai me permitir receber a luz de Rohimá na luz de Hassadim, ou seja, você vai receber essa luz dentro, aqui quando você faz essa união. A união, ela sempre vai começar daqui de baixo, do nosso ponto. Quer dizer que a gente tem um trabalho espiritual para fazer muito importante. Começa através também dos estudos, do entendimento disso tudo. Muito bem. A gente também tem agora a Orlá. E a Orlá, ela é, na verdade, aquela velha história da circuncisão. Então, essa circuncisão, ela vai ser feita não da forma que a gente imagina, mas tirar a orlá da lua. Essa circuncisão, ela demoraria 6.000 anos para ser feita, ou seja, quando o ser humano recebesse o máximo do seu ego, como a gente está vendo na destruição da Terra. Então, demorariam 6.000 anos para que o homem fizesse a correção. E somente quando ele chegasse no máximo do ego, quando ele tentasse todas as coisas que fossem possíveis, ele então receberia a forma de como ele consertaria isso. Não tinha como ele fazer isso antes, exceto alguns cabalistas. Não tinha como o homem consertar esse ego antes desses 6.000 anos. Lembrando, a gente teve o Holoceno. O Holoceno ele aconteceu há 10.000 anos atrás. Houve um equilíbrio que não havia nos últimos 100.000 anos na atmosfera da Terra. Essa atmosfera ela foi tendo esse equilíbrio de 1 grau, né, oscilava, descia-se 1 grau
ele permitiu ao homem começar a plantação do milho, arroz, fazer todo esse tipo de lavouras no mundo todo. Isso aconteceu muito rápido, muito rápido e muito conjuntamente em todos os continentes. E depois disso, o homem foi se desenvolvendo. É como se desse um start, se deu um start, se deu uma partida agora para um avançamento, para a pessoa ali, ó, começou uma história para que a pessoa ali dentro daquela configuração, é como se fosse um jogo, um programa de computador, que a partir daqui a coisa está sendo contada. Agora, vale observar uma coisa. Como o mundo tem bilhões e bilhões de anos, podem ter havido civilizações anteriores. Já existe até estudos e busca de algumas formas de construção do nosso planeta que pode ter havido uma civilização mais elevada, mas isso é apenas uma hipótese. E também dentro dessa criação Bates, da segunda criação, etc., é uma possibilidade. Mas a gente deve lembrar que o principal motivo do estudo da Kabbalah, da Torá, não é a vida biológica, é a vida da alma. Tem uma alma, é essa alma que existe com toda certeza absoluta, que deve ser cuidada. Existe um mundo espiritual. O mundo biológico em si, ele só é palpável, ele só é, como se diz, ele só existe na nossa possibilidade enquanto nós estamos vivos, enquanto o ser humano está vivo. De contrapartida que a gente quer, não quer ver o planeta Terra morrer, etc. Lógico que quer, mas isso tem a participação do ser humano. Como eu disse nas aulas anteriores, se o ser humano ele chegar a 1,5 grau de modificação nesse meio ambiente, então vai desenvolver uma cadeia que não vai dar para voltar atrás. Assim como esse start que foi dado há 6.000 anos atrás para o mundo da alma, ele também não tem como voltar atrás, é só a frente. Ou seja, você tem que começar uma construção a partir de agora, você tem que realmente conversar com a Shem sério sobre essas coisas para que você possa realmente chegar no nível de consertar você. Você consertando você pode consertar outras pessoas. Se nós não nos consertarmos, nós não podemos consertar outras pessoas. E é difícil, porque a gente não tem as ferramentas necessárias sem a Kabbalah e sem avançar esses mundos superiores acima. E o que vai acontecer? Como a Hashem, ele deseja que a humanidade ela se conserte, e aí então ele tem que estrangular a humanidade. O estrangulamento vem através da própria reação do planeta Terra. Ou seja, todos os planetas eles têm uma alma. Quando você mexe com a alma desse planeta, então você está tendo vai ter uma resposta. Você vai ter uma resposta desse sistema. Você feriu os animais, feriu os insetos, por exemplo, a própria abelha. Sem ela não funciona, a polinização não funciona e acabaria com todo o sistema que nós temos de produção de frutas, de flores e todos os outros tipos de polinização que é feita por esse inseto. Inclusive, se mal me falha a memória, a Inglaterra ela teve que vir aqui no Brasil roubar 100 abelhas rainhas e levar lá para a Inglaterra, para de lá elas formarem colmeias e ir montando colmeias para que não perdesse essa polinização. Eles tinham conseguido destruir as abelhas de lá. Veja como tudo funciona como ciclo. E esse ciclo também
funciona no mundo espiritual. Porque, veja, se você não tem a vida biológica, você não tem esse mundo para você fazer a sua missão, ou seja, ou a missão pode se tornar pior ainda, né? Ou seja, não ter um sistema equilibrado, ter que viver de uma forma desordenada, então quer dizer então, que seria pior para a gente para fazer essa missão. Muito bem, então a gente chega aqui a Orlá, que é o prepúcio na Sefirot Yesod, a gente já viu isso na letra Tav, então esse prepúcio que tem aqui que tem que ser rompido. Se esse prepúcio não for rompido, né, essa remoção ela é obrigatória, pois durante os 6.000 anos foi impossível fazer um zivug, intenção, na própria Malhut e receber por amor ao Criador. Apenas um zivug de Malhut foi feito aqui com Zerampim, tá vendo? Somente com esse sistema que a gente conseguiu se encontrar. E o Zerampim pode ser feito após esse período, esse sistema que vai chegar agora, se chama Ateret Yesod, como a gente viu na outra aula. A parte da Sefirot Yesod que permanece após a remoção de Orlá. Esta última também é Malhut de Malhut, ou as forças impuras, como a gente viu. Nosso Malhut, que fica flutuando por causa dos nossos desejos somente de receber. Gente, a todo momento a gente só tem o desejo de receber para nós mesmos. O desejo de receber em si não é um problema. O problema é o desejo de receber para nós mesmos e ter aquilo que nós temos acima, não é? Acima do nosso desejo de doar. Ou seja, a gente se torna um pouco mesquinho nessas questões e acabamos, então, recebendo somente para nós. Não dividimos, não amamos como o Criador ama, não somos sinceros como o Criador é sincero, não temos equilíbrio com essas forças de ser como Ele é. Ou seja, amar absolutamente todas as coisas, todas as pessoas, todos os seres, se unir, tentar construir soluções, né, dentro das nossas possibilidades, dentro de onde nós moramos, ser aquela pessoa que é proativa, ou seja, que ama realmente as pessoas, ou que pelo menos busque essa meta. Eu devo lembrar vocês também que nós não somos tzaddik. Então, muitas dessas coisas é apenas um começo, é apenas algo que você vai tentando fazer, mas somente a tentativa de você construir isso já é muito importante. Por isso que é através do grupo de estudo de Kabbalah, é através do grupo que a gente consegue construir esse amor um pelo outro. Aqui em 1 Samuel 18, diz que Jonatas, ele amava tanto o rei Davi que a alma deles se apegaram uma à outra. Então, veja, é uma construção tem que ser feita, que depende também do divino, mas é um pedido que a gente faz. Então, ó, vai rir, Kikaloto, Ledave, El, Shaul, Benefsh, veja, a palavra Nefsh, Yerum, Tam, Nexará, Benefsh, de novo, Davi. Vaier Ravô, Vaier Averru, aqui está V, Averru, e aqui ali não está. E aqui tem o Yud separado, que não pode ter. Deixa eu consertar aqui. Averru e Erronanta. E Erronanta. Kenefshô. Veja, sempre a palavra Nefsh. Quando Davi acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas, ligou-se à alma de Davi.
e Jonatas amava a Davi como a si mesmo. Então, se nós não aprendermos a fazer esse contato de união entre as pessoas do grupo, entre nós mesmos, não ligarmos a nossa alma de verdade, não nos amarmos de verdade, como irmãos, como pessoas, a gente não vai conseguir entender isso aqui. Porque muitas pessoas vão pegar isso aqui e vão colocar realmente de uma forma absurda. Então, a questão está aqui. Ó. Jonatas amava Davi como a si mesmo. Para que o Taná botaria isso aqui se isso aqui fosse somente uma questão meramente sem nenhuma construção espiritual dentro da Torá, não houvesse um porquê, e realmente não tivesse que fazer essas coisas. Então, esse é o papel. A gente ama a nossa família, isso é natural, né? Nossos filhos, nossa esposa, amamos nossos irmãos, são irmãos biológicos, mas o amor dentro do grupo ele tem que ser esse amor. Jonatas amava Davi como a si mesmo. Né? E aí é que acontece todo o processo, quando você ama o seu próximo como a si mesmo. Então você está seguindo os mandamentos da Torá, ou seja, o Hashem, acima de todas as coisas, mas você só amou a Hashem se você amar ele como ele ama. Então você faz esse exercício no pessoal do grupo da Kabbalah, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres, né? Elas constroem, o grupo todo se ama. Você pode amar também a sua irmã, né? Pode ter um amor de irmão por sua irmã, e tudo isso com respeito, amando o seu próximo, amando as pessoas. A gente vai amar os filhos dos nossos irmãos de Kabbalah. Então, tudo vai ser só um grupo. A gente vai agir como uma família. Não é uma religião. Não é uma religião onde você entra num local e ali vocês estão juntos, e quando sai, cada um vai para o seu lado. Não, é realmente um grupo de amigos, um grupo de irmãos, de pessoas que querem se amar. E como que eu consigo chegar nesse amor? Eu peço a Hashem. Eu falo para ele, Hashem, me ensina a amar o Sérgio, Hashem, me ensina a amar o Jamilton, e que quando eu for conversar com ele, eu seja o mais sincero, eu não me engane meu irmão, e ele seja para mim tão importante como eu sou para mim mesmo. Olha que coisa bonita. E assim a gente vai construindo esse mundo. Muito bem. Então, a gente viu essa questão toda, e a gente agora vai falar sobre imã. O que é imã? Muitas vezes a gente vê na Torá que a gente deve honrar pai e mãe. Honre pai e honre a sua mãe. O primeiro estágio do mandamento ele é verdadeiro, mas, na verdade, a Torá ela não está querendo falar exatamente disso. Lembre, a Torá está falando de questões espirituais. Isso é lógico. E quem chegou ali no estágio de Jonatas, de amar Davi, como amava a si mesmo, e Davi também amava ele, ou seja, eles se apegaram à terra, a alma um ao outro, e aí se a gente pula, se Davi é a terra, e se Jonatas era o nível ali da alma, e etc., quer dizer que você se apaixonou por todos os seres humanos dessa terra. Você amou as pessoas profundamente. Você não tem barreiras para deixar de amar. E pedir para que a Hashem ele alimente esse amor. Tanto é que tem raçadinho que não mata nem um inseto. Eles não matam, não destroem nada, porque eles sabem que tudo faz parte de uma configuração do Eterno. Então, tem até vídeos que você vai ver comunidades de raçadim, e aí vai ter um rato, e o rato corre atrás, um monte de homens sai correndo um monte de rato, porque eles não querem ferir o rato. E olha que coisa. A gente, todo momento, está matando animais, está matando insetos, está matando ratos, etc. Bota ratoeira, machuca o animal. Enfim, todos nós já fizemos isso. Mas a Shem não deseja isso. A gente que invadiu muitas vezes o espaço do animal, o animal ele tem que ser talvez capturado, colocado em outro lugar,
A gente nunca pode fazer esse tipo de maldade. Não pode botar chumbinho, não pode fazer nada disso. Porque parece uma coisa boba. Ah, o animal é um vetor de doença e tal. Mas nós, cabalistas, temos que amar. Por incrível que pareça, se tentar salvar essa vida desse animal. Agora, se for um vetor realmente de doença, que pode oferecer um risco no ambiente que você vive, dentro da sua casa, e aí se você não tiver a possibilidade de construir uma armadilha, pegar esse animal, esse inseto, botar para fora, aí você pode matá-lo, mas não de uma forma que isso não te cause alguma coisa ruim, porque é um ser que você não construiu, é um ser que você não teve participação, você não criou ele, você simplesmente mata porque não te faz bem ou está ali naquele ambiente. Então procure fazer esse exercício também. Todo ser, todo é criação de Hashem. Então quando a gente fala de imã, a gente está falando de Biná, e não necessariamente de Saturno, tá? Biná do mundo espiritual. Então quando fala você deve honrar Biná, então Biná é a mãe em relação ao Malhut, tá vendo? Ela é a mãe aqui em relação ao Malhut e ela tem que ser honrada. Quando se fala filha, né? Olha, veja, Shabbat, né? Bat-Sheva. Então, veja, quando você fala Bat-Sheva, que é filha de Sete, você está falando que Bat-Sheva é filha dessas 7 Sefirot, tá vendo? Então, o rei Davi amava Bat-Sheva, que é a parte da divindade feminina. Então, filha é Malhut. A parte, a gente sabe que cada Sefirot tem uma parte masculina e uma parte feminina, que são representadas por casais. Muito bem. Kadosh Kadoshim. Nós temos lá a divisão do tempo, né? Então a gente vai ter lá sempre aquela linguagem Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, ou seja, 3 vezes a palavra santo. Então a palavra santo ela vai se dividir no último nível lá, Kadosh, Kadosh, no último grau do templo, como nós vemos aqui. Mas, na verdade, não está falando de um templo, né? Lembra que muitas vezes as pessoas falam, olha, o templo é um desenho dos astros, lá do mundo dos superiores. E realmente é. O Santo dos Santos, ele está aqui, ó, dentro dessa última etapa aqui da nossa sociedade. Vamos colocar aqui, ó, que a gente pode entender agora onde está o Santo dos Santos. E aí esse Santo dos Santos, que é esse sistema espiritual, ele vai estar aqui dentro, e é aqui que nós temos que chegar. Hashem, nosso Deus, ele está muito elevado ainda, acima de todas essas coisas. Mas aqui no Gar de Biná, o que é o Gar de Biná? É exatamente essas 3 Sefirotes aqui, que está dentro dessas Sefirotes, que vai ser o Santo dos Santos. E lá nesse Gar está envolvido o quê? 3 níveis de alma. Neshama de Biná, Raiá de Biná e Eridá de Biná. Então, esse é o nível Santo dos Santos. Eu tenho o segundo nível, que está nessa Sefirot. Então, aqui eu falo Kadosh. No primeiro nível eu falo Kadosh. No segundo nível eu falo Kadosh. E aí, quando eu chego Kadosh, no último Kadosh, então eu já estou lá em cima. Então, eu falo Kadosh, 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 eu já subi. Eu já estou lá naquele nível, e com a intenção certa, a nossa alma sente isso, e aí eu já estou lá no Santo dos Santos, que é essa forma que nós chamamos Kadosh. Muito bem. Então, entendido tudo isso, a gente chegou no Kadosh HaKadoshim, Santo dos Santos. Ve'areinu, ve'areinu, bevinyono